Saudade, né? Esse distanciamento social tá difícil. Tô com saudade de entrar na sala e ficar, pega o material, senta no seu lugar, levanta daí, desliga esse celular, vamos começar a aula. Tá prestando atenção em mim? Olha pra mim agora, olha pra mim agora. Dá saudade, né? Por isso que eu vim aqui trazer um pouquinho de alegria para vocês, tá? Nesse nosso encontro, nessa nossa aula. Porque matemática tem muito a ver com alegria, vocês queiram ou não. E no assunto de hoje, matemática é pura alegria. Sabe por quê? Alegria combina com trigonometria. Oi pessoal, então vamos lá fazer uma retomada pelo nosso estudo de trigonometria e funções trigonométricas, onde que isso está relacionado com as nossas profissões, em muitas, mas eu gostaria de destacar aqui o uso da trigonometria, das funções trigonométricas na arquitetura, na utilidade da arquitetura, da astronomia, física, engenharia e medicina. E retomando os nossos estudos, então, agora onde nós paramos lá, circunferência trigonométrica. O círculo trigonométrico, ele é uma circunferência, como o próprio nome diz, e ele está orientado por um raio, o raio com a medida de uma unidade. Nós podemos ver também que o nosso ciclo trigonométrico, ou circunferência trigonométrica, ou círculo trigonométrico, ele tem o sentido horário, que é negativo, aqui embaixo, e o sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Ele também é dividido pelas retas x e y, pelos nossos eixos do plano cartesiano, dividindo a nossa circunferência em 4 partes que nós chamamos de 4 quadrantes. Então, nós temos lá no sentido anti-horário, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Temos também ali, no sentido anti-horário, lembrando que os pontos das coordenadas x e y, como ele tem uma unidade de raio, então ali, tanto o sentido horário quanto o sentido anti-horário, nós vamos ter os mesmos pontos. Olha, quando começa ali a circunferência, na reta x é 1 e na reta y é 0. Lá em cima, no 90 graus, no x é 0, o y é 1. Lá no 180 graus, o x é menos 1 e o y 0. Lá embaixo, no 270 graus, o x é 0 e o y é menos 1. E, finalmente, quando fecha a circunferência, o x é 1 e o y é 0. Esses pontos cartesianos, eles não mudam, mesmo no sentido positivo quanto no sentido negativo. Nós temos ainda as circunferências divididas nos 4 quadrantes, para a gente lembrar do seno e do cosseno. Lembrando que o seno é representado pela reta y. E o y do 0 para cima, ele é positivo, do 0 para baixo, negativo. Portanto, primeiro e segundo quadrantes é positivo no seno e negativo no terceiro e quarto quadrante. Olha o cosseno, representado pela letra x. Como o x é positivo do 0 para a direita, então nós temos primeiro e quarto quadrantes positivo. Antes do 0, indo para a esquerda, é negativo na linha do x. Então, nós temos segundo e terceiro quadrantes negativo no cosseno. Olha a nossa circunferência dividida aí agora em graus. Lembrando que a circunferência completa é 360 graus. Dividida em 4 partes, 360 dividido por 4 dá 90. Então, cada quadrante desse tem medida 90 graus.
Então, nós temos lá, ó, 0, 90 graus, 90 graus mais 90, nós vamos ter o ponto 180 graus, 180 graus mais 90, nós vamos ter 270 graus, 270 graus mais 90, fechou a circunferência completa com 360 graus. E essa circunferência que nós estamos falando tem uma relação entre o comprimento dessa circunferência com o seu diâmetro. O que é o diâmetro de uma circunferência? Olha nessa roda em metal. O comprimento da circunferência é toda a volta azul, esse é o comprimento. E o diâmetro é aquele ponto que vai de um lado da circunferência, de uma extremidade da circunferência, até o outro lado, a outra extremidade da circunferência. Uma linha reta passando pelo centro da circunferência. Esse é o diâmetro. E lembra que eu já venho falando para vocês que qualquer circunferência, seja a circunferência de uma moeda, a circunferência de uma roda de bicicleta, a circunferência de um trator, qualquer que seja o tamanho dessa circunferência, se nós pegarmos o comprimento dessa circunferência e dividir pelo seu diâmetro, vai dar o valor aproximadamente de 3,14. Esse 3,14 é aquele resultado que por anos e anos e milhares de anos, desde antes de Cristo, foi se encontrando essa relação. E quando perceberam que havia essa constante, esse número que não mudava por qualquer comprimento de circunferência, dividido pelo seu diâmetro, sempre resultava nesse número aproximado, então deram um nome para esse número, π. E ele é representado pelo símbolo π, pela letra grega π. Π radianos. O que é esse radianos? Esse radiano, ele é a unidade padrão da medida dos ângulos, assim como o metro é a unidade padrão do comprimento, o grama é a unidade padrão da massa, o π é a unidade padrão da medida dos ângulos. E quem quiser conhecer, tiver a curiosidade de conhecer a história completa do π, entra nesse link que eu coloquei aí no YouTube. Ele é bem assim, divertido, é legal. Vocês vão gostar de conhecer a história do nosso amigo π, ok? Voltando então para o nosso comprimento dividido pelo diâmetro, que resulta em π, nós vamos lembrar também que o diâmetro, esse que está em vermelho aí, ó, é a medida do diâmetro, e o diâmetro tem a medida de 2 raios. Por quê? Quem é o raio? O raio é a medida que vai da origem da circunferência, do zero, ali do centro da circunferência, até a extremidade da circunferência. Esse é o raio. E se eu pegar o raio 2 vezes, eu tenho o diâmetro. Então, o diâmetro é a mesma coisa que 2 vezes o raio. Voltando para a nossa fórmula do comprimento da circunferência, onde o comprimento dividido pelo diâmetro, agora substituído por 2r, é igual a π. Multipliquem em regra de 3 ali, ó, cruzando, colocando 1 embaixo do π. Então, nós vamos fazer c vezes 1 é igual a c. 2r vezes π é igual a 2rπ, ou 2πr. Lembrando que r é o raio, e que o raio do círculo trigonométrico, ele vale 1, uma unidade. Então, se o raio é 1, substituímos no lugar do r o 1, e nós vamos ter 2 vezes π vezes 1, que é o mesmo que 2π. Portanto, o comprimento da circunferência em radianos é o mesmo que 2π. E aí a gente consegue relacionar. Se o comprimento em graus da circunferência completa é 360 graus, em radianos é 2π. Então, 360 graus é o mesmo que 2π. Olha na nossa figura. Se a volta completa 360 é 2π,
A semivolta, a semicircunferência, ou seja, a metade da circunferência, é a metade de 360 é 180, portanto a metade de 2π é π. E com isso, nós temos que o 90 graus é a metade de 180. Portanto, se 180 é π, 90 é π dividido por 2, metade de π. Se 90 graus é o mesmo que π sobre 2, então para chegar lá embaixo no 270 graus, eu tenho uma parte de 90, duas partes de 90, três partes de 90. Então, eu tenho 3 partes de π sobre 2. Por isso que 270 graus é o mesmo que 3π sobre 2. Completando com mais uma parte de 90 graus, eu tenho 360 graus, que é o mesmo que 2π. Aí está, então, a nossa relação dos pontos principais em graus e em radianos. E é possível também fazer essa conversão em todos os graus e em todos os radianos. Olha o primeiro exemplo que nós temos aqui. Converter 60 graus em radianos. Então, nós vamos lá para o nosso 180 graus, que é o mesmo que π. É uma relação aquela que nós tiramos da circunferência. Se 180 é o mesmo que π, 60 vai ser quanto? X, colocamos. Multiplica em cruz. 180 vezes x é 180x, igual a 60 vezes π, 60π. Olha o 180, nós vamos desmembrar ele ali do x, o x ficou sozinho, e os 180 graus que estava multiplicando o x, ele vai passar dividindo embaixo dos 60 graus π. Agora é só simplificar. Lembra que eu sempre falo para vocês, toda fração precisa ser simplificada, no máximo possível, até a sua forma irredutível. Ali dá para simplificar por 2, por 3, por 10, por 6 e vai simplificando até que dá para perceber que 60 dá para simplificar por 60, que vai dar 1π, e 180 dividido por 60 dá 3. Então, nós temos que 60 graus é o mesmo que π sobre 3 radianos. E também podemos converter radianos em graus, muito mais simples. Olha o primeiro exemplo. Eu quero converter π sobre 6 em graus. Lembrando que o π é o mesmo que 180 graus. Então, no lugar do π, nós colocamos 180. 180 dividido por 6 é igual a 30 graus. Portanto, π sobre 6 é o mesmo que 30 graus. No nosso segundo exemplo, nós temos 5π sobre 4. 5 vezes π, se o π é 180, 5 vezes 180, dividido por 4. Nesse exemplo foi feito 180 dividido por 4, simplificou ali, que deu 45. Então, 5 vezes 45, que é igual a 225 graus. É claro que se vocês acharem melhor, pode primeiro multiplicar 5 vezes 180 e o resultado dividir por 4. Vai resultar no mesmo 225 graus. O nosso último exemplo é 3π, ou seja, 3 vezes π. 3 vezes 180, igual 540 graus. Simples assim. Portanto, podemos ir para nossa lista de exercícios de conversão de ângulos em graus para radianos, em radianos para graus. Estou aqui no grupo da sala de WhatsApp e vocês podem ir tirando as dúvidas, ok? Bons estudos, bom trabalho, saudades, beijos.